Amém. Boa noite a todos e a todas. Como é que vocês estão? Bom demais. Estava segurando o Samuel aqui e ele comendo bolacha e fez uma bagunça aqui. Então vocês desconsiderem aí, tá? É bom demais, glória a Deus. Irmãos, dando continuidade aí nos nossos temas de início de ano, vamos continuar aí falando a respeito dos encontros de Jesus. Durante esse mês de janeiro aí nós falamos sobre os encontros que marcaram, os encontros que mudaram realidades, e hoje nós vamos continuar nessa mesma temática, beleza? E antigamente a gente percebia uma cultura, vamos falar assim, percebíamos uma realidade que hoje é um pouco diferente, mas que os seus pais, os seus avós, muito provavelmente viveram isso, que era o fato de uma pessoa chegar na sua casa do nada, sem te avisar, sem avisar seu pai, seu avô, aliás, e simplesmente tocava a campainha, batia palmas. E aí, fulano, como é que você está? Vamos tomar um café? Né? Às vezes chegava ali próximo do jantar, a pessoa já ficava para jantar, e aí vinha com uns 3, 4 meninos e arrumava aquela festa. E tudo isso do nada, no supetão. E até hoje, gente, para vocês terem uma base, uma ideia, lá na casa da minha mãe é mais ou menos desse jeito. A galera chega lá, o portão já fica destrancado, alguns vizinhos ali, outros familiares chegam e já abrem, nem bate palmas, e simplesmente entram e aí começam a conversar, começam a falar sobre a vida ali. E até hoje, lá na casa da minha mãe, é desse jeito. Um fluxo de pessoas constante, principalmente no final de semana. Familiares, amigos que vão e ficam ali, passam a tarde. E minha mãe não tem crise nenhuma. Minha mãe é uma pessoa assim, de um coração muito grande, que ela acha bom. Ela acha ruim quando a casa está vazia. Meu pai também. E na época dos pais dela, dos meus avós, ainda era um volume maior de pessoas, né? Porque o pessoal tinha mais de 3, 4 filhos. Minha tia tem 5 filhos, né? Então minha mãe fala que eles moravam ali nas redondezas do Daniel Fonseca e eles se ajudavam, né? Deixavam os meninos com a irmã, com a tia, e era esse fluxo de entrada e saída das casas muito natural, muito tranquilo. Algo que hoje é bem diferente. Porque nós vivemos aí numa cultura cada vez mais individualista, onde que para eu visitar você, eu tenho que agendar, eu tenho que marcar um horário, eu tenho que ver se primeiramente também eu tenho disponibilidade, porque afinal de contas todo mundo está correndo, todo mundo está trabalhando, todo mundo está fazendo alguma coisa, e a nossa casa virou um último lugar onde nós permanecemos, porque na maior parte do tempo nós estamos na rua. Correndo, andando, trabalhando, fazendo, empreendendo, e pouco tempo a gente tem passado em casa. Mas quando há essas oportunidades de ficar em casa, de receber as pessoas, já é um desafio para nós romper essa bolha, essa cultura individualista que nós vivemos hoje, onde ninguém quer receber ninguém e eu também não quero ir na casa de ninguém, porque afinal de contas estamos todos o quê? Cansados, exaustos, porque estamos correndo de um lado para o outro, fazendo um monte de coisas que chega no final do dia, o que eu quero é o quê? Descanso, tomar um banho, fazer uma janta, comer e descansar e relaxar. E só o Evangelho, ele é capaz de nos ajudar a quebrar esse ciclo que nós estamos vivendo hoje, que é o ciclo onde as pessoas não visitam mais umas às outras. Porque a palavra de Deus vai falar que nós devemos ser o quê? Hospitaleiros, receber as pessoas em casa, como que se recebe anjos, não é verdade? Mas nós perdemos essa prática, porque, primeiro, dá trabalho, custa tempo e dinheiro, e sem falar que nós estamos aí, como eu disse, muito atarefados e exaustos.
Afinal de contas, receber a gente em casa dá trabalho. Por quê? Porque a gente tem que organizar, a gente tem que dar ao menos um cata ali, né, na bagunça, na sujeira, tirar o lixo do banheiro, lavar a louça, dar uma arrumada na sala, organizar as coisas que estão fora do lugar. Custa o nosso tempo, porque aquele tempo que eu poderia estar descansando, eu estou recebendo alguém, ou alguém está me recebendo. E custa dinheiro, porque vamos ter que preparar uma comida, vamos pedir alguma coisa, enfim, vamos ter que deslocar de carro, de Uber, de algum outro tipo de locomoção, vamos ter que gastar com isso. Então, gasta-se tempo e dinheiro, além de custar muito trabalho. E isso ninguém hoje está a fim de fazer, por quê? É difícil. Temos que ser pressionados a fazer algo, muitas vezes, que hoje, na correria do nosso dia a dia, vai ficando cada vez mais apertado. Então, se a gente não colocar na agenda, se a gente não combinar, se a gente não conversar previamente, a gente não vai na casa de ninguém e ninguém vem na nossa casa. Aí eu faço a pergunta: qual foi a última vez que você recebeu alguém na sua casa? Qual foi a última vez que você intencionalmente visitou alguém? Foi na casa de alguém? Olha só, nós já estamos aí em fevereiro, já passou todo o mês de janeiro, e se eu não colocar na minha agenda que eu preciso ir almoçar com meu pai durante a semana, na terça, na quarta ou em dias aleatórios, mas se eu não fixar isso na minha agenda, eu passo um mês sem ver meu pai, um mês sem ir na casa dos meus pais. Por quê? Chega na hora do almoço, eu tenho que resolver uma coisa, eu tenho que pagar uma conta, eu tenho que fazer aquilo. Chega no final do trabalho, eu tenho que ir embora para casa, para arrumar alguma coisa, eu tenho que passar não sei aonde, para comprar a carne da semana, comprar as verduras, fazer a compra. E aí quando a gente se percebe, já passou a semana inteira e a gente não se encontrou intencionalmente com ninguém. Apenas com nós mesmos e com as nossas necessidades. E acende-se um alerta aqui, porque se a gente não vigiar e se a gente não ser intencional na nossa agenda, nas nossas prioridades, nos nossos encontros, na forma como nós vivemos, nós vamos entrando numa bolha individualista igual todo mundo. Nós vamos vivendo apenas para nós mesmos e nos esquecemos de olhar à nossa volta. Esquecemos de olhar para os nossos irmãos da igreja, esquecemos de olhar para os nossos familiares, esquecemos de olhar para os nossos amigos, porque afinal de contas, ninguém tem tempo, ninguém quer gastar dinheiro, ninguém quer gastar esforço, trabalho, porque todos nós estamos cansados, atarefados e exaustos. E é nesse contexto de vivência, é nesse aspecto que eu queria entrar no texto que nós vamos ler hoje, que está lá em Lucas 10, você pode abrir aí, Lucas 10, no capítulo 10, versículo 38, a partir do versículo 38 até o versículo 32. Eu vou ler aqui na versão NVT, Lucas 10, 38 ao 42, um trecho bastante conhecido também de todos nós, mas que hoje que Deus nos dê graça para extrairmos algo valioso aqui desse texto mais uma vez. Diz assim: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Então imagina a cena, Jesus ali andando com seus discípulos, estavam em viagem, e aí ele passa na cidade de Betânia, onde morava aí Marta e Maria, e fica hospedado na casa de Marta, ali que era irmã de Maria. Imagina a cena, 12 discípulos, e faz a conta comigo, mais Jesus,
mais Marta e Maria. Então, só aqui já devia ter mais ou menos umas 15 pessoas que chegaram do nada na casa de Marta. Não tinha WhatsApp para avisar, não tinha telefone para ligar. Jesus fala para Marta: Marta, estou colando aí com mais 12. Jesus não tinha como ligar para Marta e falar para ela colocar mais água no feijão, mais água no arroz. Não tinha como ela organizar e pedir alguns colchões emprestados para aquela galera toda dormir. Não tinha como avisar. Jesus simplesmente chega e traz mais 12. Então, aproximadamente ali seriam 15 pessoas, fora alguns agregados que provavelmente poderiam estar junto ali naquele momento. Então, você pensa receber 15 pessoas do nada na sua casa hoje. Você ia chamar Jesus de um inconveniente, Jesus sem noção. Como muitas vezes você chama a sua tia que chega na sua casa sem avisar. Ou como você chama o seu amigo que chega na sua casa muitas vezes sem avisar. Nós iríamos chamar Jesus de sem noção. Por quê? Como assim, cara? Você chega aqui com mais 12 para ficar hospedado. Então nós iríamos rotular também Jesus de sem noção, porque é como você chega na casa de alguém sem avisar e trazendo mais 12. E Marta, como ela era responsável ali, e provavelmente a irmã mais velha, ela queria fazer bem, ela queria receber Jesus. Ela queria receber bem os discípulos. Isso é natural, isso é instintivo, principalmente no perfil da mulher, que quer cuidar, que quer receber, que quer fazer o seu melhor. E quando eu olho para nossa vida, né, para a minha vida especificamente, no PG, quando tem lá em casa, quando tem o PG lá em casa, na verdade, eu saio do trabalho ali mais ou menos umas 5h30 e já vou direto para casa. Para quê? Para arrumar, para organizar, para jogar uma água ali na garagem, para tirar o lixo, para dar um tapa na casa, para receber as pessoas que vão no pequeno grupo. Porque com 2 crianças, vai chegando na quarta, quinta-feira, a casa vai virando uma bagunça. E se a gente não organizar, você não consegue nem andar ali dentro. Então eu chego e vou começar a arrumar, limpar, organizar as coisas. E a Laís agora, nos últimos tempos aí, né, nós temos feito um acompanhamento de fonoaudiólogo com a Luísa, e a fonoaudióloga é das 6 às 7. Então ela sai do trabalho, pega a Luísa, entre 5 e 6, vai das 6 às 7 para a fonoaudióloga e chega no pequeno grupo já quase 7h30. Olha o rolê para vocês entenderem. E ela já chega também tentando organizar, fazer as coisas acontecerem, arrumar a mesa e tudo mais. Isso é instintivo, querer receber bem as pessoas. Nós queremos fazer o nosso melhor e está tudo certo. Porque não dá para receber de qualquer jeito. Porque como fala lá em Colossenses 3:23, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. 1 Pedro 4:9. Então receber bem as pessoas em casa é um ato de gratidão, é um ato em que nós respondemos isso que é o chamado de Deus para nós como discípulos agora, de fazer de todo o nosso coração, de ser hospitaleiros, de receber bem. E Marta estava fazendo isso muito bem. Mas no texto vai dizer que ela estava correndo ali de um lado para o outro e Maria estava sentada. Quem não ficaria irritado ao ver um monte de coisas a ser feitas e a pessoa que está ali, que poderia te ajudar, está sentado? A Laís fica irritadíssima comigo, lá no PG, quando as pessoas estão ali já, né, servindo, está acontecendo, e eu estou lá sentado. Ela fica irritada ao extremo. E eu também fico irritado quando eu estou fazendo alguma coisa aí, no trabalho, lá no serviço, aqui na igreja, na pista de skate, em qualquer lugar. Eu estou fazendo, trabalhando, fazendo um monte de coisa, e tem gente sentada, fazendo nada.
sendo que poderia ajudar. Na pista de skate, por exemplo, quando chove assim, ali no Parque Sabiá é aberto, né, tem uns rodos lá e a galera começa a rapar a pista. E aí é aquilo, 2 ou 3 rapam a pista inteira e o resto fica sentado. E isso me irrita. E com certeza, quando você está fazendo alguma coisa e vê as pessoas sentadas que poderiam ajudar sem fazer nada, você também fica irritado. Porque sentado é uma posição, primeiro, que irrita, né? Quando você está no movimento, quando você está ali com um monte de coisa para ser feito, e tem gente que faz parte do processo e que poderia ajudar e não faz nada, isso irrita. Porque sentado, você está numa posição de descanso, você está ali parado e sem fazer esforço nenhum. Enquanto um está carregando os fios, outro está carregando caixa, outro está carregando tapete, outro está carregando a mesa. E tem gente que está sentado. Isso vai irritar. Porque essa posição, ela comunica algo que muitas vezes nos irrita, porque nós gostaríamos que aquela outra pessoa pudesse o quê? Nos ajudar. E além de estar sentado, muitas vezes a pessoa fica de braço cruzado. Então arma ali, né? Pá. Arma o 38 aqui, como o pessoal fala, e fica de boa. E o trabalho comendo em volta e a pessoa fingindo que não tem nada acontecendo. Mas hoje ninguém mais fica de braço cruzado, né? Hoje nós temos o celular. Que aí a gente se distrai ali, entra no universo invertido, no submundo ali das redes sociais ou dos jogos, ou seja lá o que for que vai te tirar desse mundo, dessa realidade, e aí que você fica cego para tudo ao seu redor. E Maria chega para Jesus e fala: Jesus, manda que ela venha me ajudar, lá no versículo 40. E na cabeça de Marta, Maria não estava fazendo ali o que ela deveria fazer ao estar diante de Jesus. O quê? Servindo. Na cabeça de Marta, Maria, ao receber Jesus, que nesse contexto aqui, nesse momento, já estava com uma certa fama, Marta deveria servir também, porque chegou aqui o profeta, chegou aqui o Filho de Deus, chegou aqui aquele que tem feito milagres, prodígios e maravilhas, vamos servir ele da melhor forma possível. E aí, para ficar um pouco mais claro essa visão de como que isso aconteceu, e aí hoje para encerrar a nossa série aí dos encontros com Jesus, tem um trecho do The Chosen que vai mostrar justamente essa dinâmica. E aí eu queria pedir para o Pedro colocar aí, apagar as luzes para a gente, por favor, para vocês visualizarem isso também de uma forma melhor. Isso aí, pode pausar, Pedro. Pode acender as luzes também. Então aqui a gente vê um pouco, né, visualmente aquilo que o texto trouxe. É claro que aqui eles estão, né, trazendo aí uma encenação, né, de filme e tudo mais, trazendo ali alguns elementos para fazer essa conversa fluir um pouco mais, segundo aquilo que eles entenderam ali dessa conversa de Jesus. Mas o fato é que Marta ali estava nesse contexto. E Maria sentada ali aos pés de Jesus. Então a pergunta para nós hoje, né, o que nós temos que fazer ao estar diante de Jesus? Qual seria a nossa posição diante de Jesus quando Ele está na nossa casa, quando Ele está no nosso quarto, quando Ele está diante de nós? O que nós iríamos fazer se encontrássemos com Jesus? Se Jesus visitasse a nossa casa, como Ele visitou ali a casa de Marta e de Maria. Porque a verdade é que Deus ele não precisa do nosso serviço. Ele não precisa daquilo que nós achamos que Ele precisa, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus, do universo, e Ele pode todas as coisas, e então Deus ele não precisa do nosso serviço. E a Luísa, frequentemente eu chamo ela para lavar o carro comigo. Limpar a casa, passar um pano. E o objetivo que eu faço isso, né, que eu e a Laís, a gente pratica isso, não é ter um carro bem lavado,
não é ter uma casa bem arrumada, um quarto limpo, um banheiro impecável. Não é o serviço da Luísa ser bem executado que vai fazer com que eu tenha plena satisfação nela, porque eu chamar ela para me ajudar vai mais me atrapalhar do que me ajudar. Porque eu gasto mais tempo arrumando, corrigindo, refazendo o serviço que ela fez, do que aproveitando aquilo que ela estava ali desenvolvendo, seja lavando o carro, seja arrumando o quarto. Seria melhor eu contratar um lava-jato, levar o carro no lava-jato, pedir para lavar, ou chamar uma diarista, pagar aí uma diarista para limpar a casa, do que eu chamar a Luísa para fazer esse tipo de serviço. E o que eu quero dizer com isso? Que eu não preciso do serviço da Luísa. Porque eu gasto mais tempo arrumando aquilo que ela está fazendo do que avançando naquilo que a gente precisava fazer. Eu demoro mais a lavar o carro, eu demoro mais a arrumar a casa, eu demoro mais a arrumar o quarto dela, estando ela junto comigo e fazendo para ela, pedindo para ela fazer isso, do que simplesmente eu mesmo ir lá e resolver. Seja eu limpando, seja eu fazendo, ou seja eu pagando. Mas qual que é a grande sacada aqui? É aquilo que até o Paulo Júnior fala, Esses momentos não é para que o serviço dela seja bem executado, mas é para que eu tenha um relacionamento com ela, para que eu tenha um momento com ela, porque eu, como pai, eu desejo estar com a Luísa, eu desejo estar com ela, e por conta disso, muitas vezes, quando tem as atividades, os serviços de casa, eu chamo ela para me ajudar, porque eu quero estar com ela. E além disso, ela vai aprender, ela vai se desenvolver e a ter responsabilidade. E com Deus é a mesma coisa. Toda vez que Deus nos chama para trabalhar na obra, para fazer algum tipo de serviço, toda vez que Deus nos chama para servir no reino dele, o objetivo principal não é o serviço em si. O objetivo principal não é ter uma pregação perfeita aqui, não é ter um louvor perfeito, bem afinado, tudo ajustado, não é ter uma obra social bem estruturada, cestas básicas sendo distribuídas da melhor qualidade, não é um culto que funcione perfeitamente. Não é esse o objetivo de Deus quando Ele nos chama para trabalhar e servir na obra. O objetivo de Deus nisso tudo é passar tempo comigo e com você. É para que nós venhamos nos relacionar com Ele de tal forma que nós venhamos ter intimidade com Deus. O serviço, aquilo que você faz, fica em segundo plano. É claro que nós devemos servir com excelência, devemos fazer o nosso melhor, mas isso não significa que Deus precisa do nosso serviço. Porque da mesma forma que eu passo tempo consertando aquilo que a Luísa faz, e tenta ajudar, Deus da mesma forma gasta mais tempo consertando o serviço que eu estou prestando para Ele do que de fato aproveitando aquilo que eu estou fazendo. Deus Ele gasta mais tempo corrigindo muitas vezes as besteiras que muitas vezes eu falo aqui na pregação. Deus corrige muitas vezes as canções que a gente canta, as coisas que a gente ensina e fala muitas vezes sem pé nem cabeça. Deus gasta mais tempo consertando isso e fazendo o filtro através do Espírito Santo de Deus para que isso chegue no seu coração da forma que Ele deseja, do que aproveitando aquilo que nós achamos que é um serviço indispensável para Deus. Porque afinal de contas, se Deus quisesse um serviço bem feito, assim como eu, como pai da Luísa, iria contratar alguém para fazer, da mesma forma Deus, Ele mandaria anjos aqui para cantar para nós. Assim como eles estão cantando ali diante do trono 24 horas por dia, santo, santo, santo. Ele não iria precisar do nosso louvor, mas Ele enviaria anjos bem afinados, anjos com instrumentos, anjos para fazer um louvor bem feito. Por que que Ele não usa completamente a nossa pregação? Porque Ele poderia simplesmente estalar os dedos e fazer com que você se arrependesse.
Ele poderia simplesmente aparecer na sua frente e fazer com que você o reconhecesse como Senhor e Salvador. Mas por que Ele usa a mim? Por que Ele usa você? Para proclamar a palavra dEle, para falar a respeito do amor dEle, para Ele ter um relacionamento íntimo e pessoal. Porque Deus é relação. Deus, Ele é relacional. Se fosse apenas para resolver o problema, Ele dava um jeito muito mais fácil, mais rápido e melhor do que aquilo que a gente está achando que está fazendo. Por isso, irmãos, o mais importante é estar com Deus do que fazer para Deus. Não é sobre o serviço. Nós temos que servir. Mas a principal coisa, a coisa mais importante, é nós estarmos com Deus. Estarmos com Jesus. E por muito tempo eu olhava para esse texto e fazia um paradoxo entre Marta e Maria. Não, quem está certo é Maria, quem está errado é Marta. Tem até uma música infantil que canta isso, agora eu lembrei. Quem está certo é a Maria, que tem tempo para mim. Então tem uma música infantil que canta isso, olha para vocês verem. E por muito tempo eu achava que havia esse embate em que Maria estava ali completamente certa e Maria completamente errada. Mas não é sobre isso. Não é sobre Marta contra Maria ou Maria contra Marta. E aí tem um livro que chama Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta, que é muito bom, recomendo aí vocês lerem. Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta. E a autora traz uma visão muito peculiar, que eu achei muito interessante, que ela fala que a questão é ser Maria antes de Marta. É você estar na sala de estar antes de ir para a cozinha. Usando aí a analogia daquilo que a gente viu aqui no The Chosen e tudo mais. Nesses afazeres domésticos. A autora vai trazer que é estar na sala de estar antes de ir para a cozinha. Porque Jesus, Ele não condena o serviço de Marta. Ele não fala, não Marta, você está errada. Mas Ele fala que Maria escolheu a boa parte. Qual era? Estar com Ele. Portanto, meus irmãos, estar com Jesus... Nós precisamos estar com Jesus, na verdade, antes de fazer as coisas para Jesus. Se a gente não entender isso, sabe o que vai acontecer? A gente vai fazer um monte de coisa que Deus não pediu naquele momento. Se a gente não entender que estar diante de Deus, estar diante de Jesus, precisa vir primeiro, antes do serviço para Ele, eu vou começar a fazer um monte de coisa que Deus não pediu, porque nós esquecemos de estar com Ele, e aí nós não estamos entendendo qual é a vontade dEle. Lá em João 5,19 diz assim, ó, então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai fazer, porque tudo que este fizer, o Filho também semelhante o faz. Então Jesus, Ele fazia apenas as coisas que Ele viu o seu Pai fazer. E muitas vezes nós estamos fazendo um monte de coisa que Deus não pediu para a gente fazer naquele momento. E por isso nós estamos cansados, por isso nós estamos exaustos, por isso nós estamos correndo de um lado para o outro, como se estivéssemos correndo atrás do vento. Preocupados, inquietos, assim como Marta. Porque nós não paramos para ouvir Jesus. Nós não paramos para ouvir o que Jesus queria que nós fizéssemos naquele momento, naquela época, naquela situação, naquela ocasião na nossa vida. E aí a gente confunde o servir a Jesus com contemplar a Jesus. Nós confundimos o serviço com a contemplação e achamos que é a mesma coisa. Achamos que pelo simples fato da gente pregar, da gente participar do louvor, da gente estar no ministério infantil, da gente fazer algum tipo de serviço na igreja, a gente acha que isso é a mesma coisa que contemplar Jesus,
que estar aos pés dele, ouvindo a voz dele, entendendo qual é a vontade dele. E aí nós estamos fugindo de Deus dentro da igreja. Nós estamos fugindo de Deus no ativismo ministerial, fazendo várias coisas, mas no fundo nós estamos correndo de Deus, porque nós não queremos sentar aos pés de Jesus e ouvir aquilo que Ele tem para dizer para nós. Estamos fugindo de Deus nos nossos muito afazeres, porque na correria do dia a dia você não para pensar. Você não tem um tempo de reflexão e ver, será que isso que eu estou fazendo faz sentido? Será que eu estou entregando de fato o meu melhor? E aí na correria do dia a dia, nós não temos mais tempo para ouvir a voz de Deus. É como um homem, um marido, que prefere trabalhar até tarde, que prefere se encher de agendas, se encher de coisas, para não chegar em casa e ter que se relacionar com a sua esposa. Ele prefere trabalhar até meia-noite, se entupir de tarefas, se entupir de coisas, do que chegar em casa e ter que conversar com a sua esposa, e de ter que conversar com seus filhos, porque ele sabe que se a relação se intensificar nesse ponto, aquilo que precisa ser corrigido vai começar a vir à tona. Aquilo que precisa ser mudado vai começar a aparecer. Então muitas vezes você não está querendo chegar em casa para encontrar com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, porque você tem coisas a serem resolvidas com ele, mas você tem se entupido de tantas atividades que você sabe, se você parar, sentar no sofá e começar a conversar com seu pai, com a sua mãe, com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, as coisas que precisam ser resolvidas vão começar a aparecer. Deus vai jogar uma luz e você vai precisar resolver isso. E Deus está falando isso para nós hoje. Deus está querendo falar com você, meu irmão e minha irmã. Mas você e eu, nós temos aí inventado inúmeras coisas para serem feitas. Nós temos inchado a nossa agenda com tantas atividades, com tantos compromissos, porque no fundo nós não queremos sentar aos pés de Jesus e conversar com Ele. Porque uma vez que nós abrirmos o nosso coração diante de Jesus, a luz dele vai vir e vai escancarar tudo aquilo que nós precisamos mudar. Porque estar aos pés de Jesus requer que a gente pare. Pare com a nossa correria, pare com a nossa loucura frenética do dia a dia, para simplesmente ouvir. Para simplesmente discernir, entender aquilo que Deus quer falar conosco, mas ninguém quer parar. Ninguém quer sentar, fechar os olhos e contemplar a beleza de Deus. Na correria do dia a dia, há uma dificuldade imensa com a pausa e com o silêncio. Já percebeu quanto ruído nós temos tido nos dias de hoje? Quantas informações, quantas distrações, quantas notificações que vão aparecendo no dia a dia, e que parar, pausar e silenciar para ouvir a voz de Deus tem sido cada vez mais difícil. Porque é nesse lugar que nós vamos ser confrontados. É nesse lugar onde Jesus vai revelar as mais densas trevas que nós precisamos mudar. E Maria encontrou esse lugar. Maria conseguiu discernir quem estava na casa dela. De fato, era Jesus, o Rei dos Reis. E ela estava diante dele. E Maria aparece 3 vezes na Bíblia, aqui nos Evangelhos. E nas 3 ocasiões, sabe onde Maria estava? Aos pés de Jesus. A primeira delas, lá em João 11:32, que diz assim: assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu a seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido.
Maria corre aos pés de Jesus e chora, lamentando a morte do seu irmão Lázaro. Primeira situação. Segunda, em João 12, versículo 3. 6 dias antes de comemorar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, de novo lá na casa delas, lá na cidade. Jesus costumava passar ali com frequência, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. E olha só que louco aqui. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Marta tinha o dom do serviço, olha que bênção. Isso é louvável. Então Maria pegou um frasco de perfume caro feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Então, mais uma vez aqui, Maria aos pés de Jesus. Agora, não lamentando a morte de seu irmão, não chorando as suas angústias aos pés de Jesus, mas agora ela estava adorando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E por fim, na terceira ocasião, lá em Lucas 10, como a gente viu aqui, Maria estava novamente aonde? Aos pés de Jesus. E o que ela estava fazendo aqui? Aprendendo. Ela estava ouvindo atentamente aquilo que Jesus estava ensinando. Eu queria chamar os meninos do louvor para a gente encerrar. Maria aprendeu que o melhor lugar para se estar, a boa parte, é aos pés de Jesus. Lamentando, chorando, adorando, entregando o seu melhor e aprendendo, ouvindo atentamente, sem distrações, aquilo que Jesus estava ensinando. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nessa noite, Jesus está aqui mais uma vez nos visitando. E Ele está à procura de casas onde Ele vai encontrar pessoas como Maria, que estão interessadas em seus pés e não nas suas mãos. Jesus ele está à procura aqui essa noite de pessoas que vão até Ele, não por aquilo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é. Jesus está à procura aqui essa noite daqueles que desejam estar com Ele, primeiro, aos seus pés, antes de sair fazendo um monte de coisa que Ele não pediu naquele momento. Jesus essa noite está convidando a mim e a você para entrar na sala de estar antes de ir para a cozinha. Feche seus olhos. Coloque seu coração diante de Deus. E vê aonde você precisa parar um pouco para ouvir a voz dele. Vê aonde seus muitos afazeres, suas muitas atividades tem camuflado aquilo que Jesus quer revelar para você. Vai falando com Ele aí, em nome de Jesus. Quantos querem aqui adentrar nessa sala de estar para ouvir Jesus antes de sair fazendo? Quantos desejam que essa noite estar aos pés de Jesus? Ouvir aquilo que Ele tem, ouvir a direção, a orientação dEle antes de se empanturrar de agendas, de tarefas, correndo do confronto, fugindo daquilo que é mais importante, estar com Jesus. Quantos querem aqui essa noite? Fique de pé aí no seu lugar. Vamos declarar isso com toda a nossa força, com todo o nosso coração. Feche seus olhos aí, coloca a mão no seu coração, clama a Ele. Declara isso. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai,
Que o Senhor gere essa fome, essa sede, Senhor Deus, no nosso coração. Pela Tua presença, que nós venhamos desejar, Senhor Deus, estar com o Senhor, antes de fazer coisas para o Senhor, Pai. No nome de Jesus, Pai. Que o Senhor reordene as nossas prioridades, que o Senhor alinhe o nosso coração essa noite, Pai. Aqueles que estão, Senhor Deus, lotados com uma agenda interminável, Senhor Deus, muitas vezes correndo do Senhor, correndo de um relacionamento profundo e íntimo, mascarando isso com agendas, com compromissos, Pai. Oh Deus, essa noite no nome de Jesus, Pai, que nós venhamos escolher a boa parte, que é estar com o Senhor, Deus. No nome de Jesus, e que nesse lugar de intimidade, de relacionamento, de escuta, de atenção, sem distrações, apenas ouvindo aquilo que o Senhor deseja da nossa vida, Pai, seja o melhor lugar que nós desejamos estar com o Senhor, Deus. Para que possamos então, Senhor Deus, ouvir a Tua voz, entender o Teu direcionamento, entender a Tua vontade, para então a gente fazer as coisas que o Senhor pediu para a gente fazer, Pai. Mas muitas vezes nós estamos cansados, exaustos, sobrecarregados, porque estamos fazendo coisas que o Senhor não pediu para a gente fazer. Estamos fazendo coisas que o mundo fala que a gente precisa fazer, e isso tem nos sugado, tem nos consumido, Pai. Senhor Deus, que essa noite nós possamos voltar os nossos olhos para o Senhor, Deus, e entender qual é a Tua vontade para nós, Pai. Mas nós só vamos entender isso a partir do momento em que nós silenciarmos todas as vozes exteriores, calarmos todos os ruídos externos, para concentrarmos naquilo que é mais importante, que é estar com o Senhor. No nome de Jesus, que o Senhor dê força ao cansado, que o Senhor dê alegria àquele que está triste, Pai, que o Senhor dê um novo ânimo àquele que está desanimado essa noite, Pai. No nome de Jesus, que o Senhor realinhe o nosso coração, Pai, com a Tua vontade, Pai. No nome de Jesus, Pai, que Teu Espírito Santo continue falando conosco, Pai, para que nós possamos encarnar e viver essa palavra na sua totalidade. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Aleluia. Pode sentar, acende as luzes. Irmãos, estamos encerrados. Que Deus abençoe. Tenha uma boa semana. A gente se vê aí nos pequenos grupos. E só relembrando, o nosso jejum começa amanhã, de 12 dias. O jejum aí de Joel, como a gente comentou hoje na reunião de liderança. Se você quer fazer parte, nos procure aí no final do culto, para a gente passar maiores informações. Amém? Vão em paz, Deus abençoe, tenha uma boa semana.